Meus irmãos, fiquemos em pé mais uma vez e abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu leio, os meus irmãos acompanham com atenção e com reverência a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim os tornareis meus discípulos. Senhor, nós te buscamos mais uma vez nesta noite e agora para suplicar que tu nos recebas e o culto que, ora, ofereceremos a Ti por meio da Escritura Sagrada. Ajuda-nos a compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Assentai. Nós ainda estamos na quinta-feira da Paixão. As palavras levantai-vos, vamos-nos daqui, e concluem o capítulo 14, versículo 31, última parte. Essas palavras, levantai-vos, vamos-nos daqui, podem significar o encerramento formal da ceia da Páscoa e a intenção de deixar o cenáculo sem que isso signifique uma partida imediata. Nesse caso, o discurso e a oração dos capítulos 15, 16 e 17 ainda teriam sido proferidos no andar superior daquela casa. E, nesse caso também, a partida definitiva teria ocorrido somente em João capítulo 18, versículo 1. João 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Então, essa é uma possibilidade. O que essas palavras finais de João 14, versículo 31 significam? Levantai-vos e vamos-nos daqui. A intenção de Jesus quanto ao encerramento formal, mas somente a intenção de deixar o cenáculo. Os discursos posteriores dos capítulos 15 e 16 e a oração sacerdotal do capítulo 17 ainda teriam sido proferidos no mesmo lugar, na casa, no andar superior. Esta é uma possibilidade e assim tem sido, eu diria que esta é uma posição bastante majoritária dentre os comentadores do Novo Testamento. Alternativamente, levantai-vos, vamos-nos daqui, pode ser expressão que indica a saída definitiva do cenáculo. Pode ser, de fato, que Jesus e os discípulos tenham saído do cenáculo, do andar superior da casa, naquele momento. E a partida referida lá no capítulo 18, versículo 1, texto que acabei de ler para vocês, seria a retirada da cidade para o Getsêmani. Então,
da saída do cenáculo até a saída da cidade, Jesus teria proferido os discursos dos capítulos 15 e 16 e a oração sacerdotal do capítulo 17, numa espécie de caminhada. Os antigos filósofos usavam um método chamado peripatético. Era um método de andar e aproveitar os elementos do caminho para gerar reflexões, para provocar pensamentos. É uma possibilidade, especialmente se nós pensarmos que depois de Jesus ter dito as palavras levantai-vos, vamos-nos daqui, ele conta a parábola da videira. Esse é o caso. Então, Jesus saiu do cenáculo com os seus discípulos e estava a caminho ali da saída da cidade, e foi nesse percurso que ele falou as palavras dos capítulos 15 e 16 e fez a oração sacerdotal, a oração do capítulo 17. São alternativas. Nós não temos como precisar estas coisas. Agora, o que chama bastante atenção é como João pôde escrever esses discursos, longos discursos, cerca de 50 anos depois, quando somente então o Evangelho foi escrito. Como é que aconteceu isso? Bom, vários fatores concorreram para que nós tivéssemos um teor fidedigno daquilo que foi dito na quinta-feira da Paixão. Primeiro, nós temos uma mente judaica treinada para receber e passar para as gerações seguintes tradições orais. O povo judeu tinha um treinamento especializado nisso. Isso é um fator importante. Segundo fator importante, aquela noite, evidentemente, ela foi inesquecível. E nós não costumamos esquecer, inclusive não costumamos esquecer detalhes, noites inesquecíveis. Quando tem uma tensão emocional que nos liga àquele momento, então aí é que as coisas ficam na memória com mais facilidade. E é claro que nós temos aqui um momento de despedida. O momento está carregado de tensão, carregado de emoção, há sentimentos aflorando para todos os lados, e aquilo foi absolutamente marcante na mentalidade do evangelista. Esse é um segundo fator. Um terceiro fator, João deve ter repetido essas mensagens de Jesus muitas vezes. Ele deve ter pregado essas mensagens de Jesus muitas vezes, em diversas exortações às muitas igrejas. João deve ter repetido aquilo que ele ouviu de Jesus naquele dia. E a repetição gera exatamente essa fixação do conteúdo. É claro que a gente aprende muito mais somente quando ensina, e com a repetição daquilo que nós vamos, do conhecimento que nós vamos transmitindo, chega numa hora que a gente aperta no play e o conhecimento sai. Um terceiro fator. Olha, um quarto fator que eu acho que pode ter sido bastante importante naquela ocasião. É possível que João tenha escrito logo, poucos dias depois, aquilo que aconteceu ali, a sequência, os ditos de Jesus. Esta série de escritos pode ter sido aproveitada exatamente quando da confecção do quarto evangelho. E se você não está satisfeito com nada disso, então João capítulo 14, versículo 26, resolve e decide definitivamente as coisas. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Antes de todas as coisas e sobre todos os fatores, o Espírito de Deus foi enviado no Pentecostes para avivar na memória do evangelista as coisas que Jesus ensinou também na quinta-feira da Paixão. Quero saber se vocês estão comigo, sim ou não?
Então, ditas estas coisas, vamos agora para a parábola do agricultor, da videira e dos ramos, como está em João capítulo 15, versículos 1 a 8. Antes disso, deixa eu fazer uma elucidação importante. A videira já foi usada no Antigo Testamento como figura do povo de Deus. Por exemplo, o Salmo 80. Salmo 80. O Salmo 80, versículos 8 a 19, nós temos ali, nos versículos 8 e 9, a informação de que Israel é a videira que Deus havia trazido do Egito e plantado na terra prometida. Versículos 8 e 9 do Salmo 80. Nos versículos 10 e 11, Deus havia feito da sua videira uma lavoura muito próspera. Está nos versículos 10 e 11. Ocorre que Deus mesmo, segundo os versículos 12 e 13, Deus mesmo derrubou as cercas que protegiam a sua lavoura e permitiu que sua própria plantação fosse toda devastada. Versículos 12 e 13 do Salmo 80. Com a lavoura, com o cenário da lavoura absolutamente devastada, a partir do versículo 14, nós temos uma oração do salmista, uma oração emocionante do salmista pelo avivamento da obra de Deus. Olha o que está a partir do versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê. Visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja como o Salmo 80 traz a videira como uma figura de Israel, uma figura do povo de Deus. O profeta Isaías também retrata no capítulo 5 da sua profecia o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O profeta diz que o seu amado plantou uma vinha em uma colina fertilíssima, com todos os cuidados necessários, esperando que desse uvas boas, mas da sua vinha vieram uvas bravas. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2. A vinha corresponde aos moradores de Jerusalém, aos homens de Judá e à casa de Israel, todos chamados a dar explicações ao viticultor sobre a produção de uvas más. O que faltou? Por que vieram uvas más? Isaías 5, versículos 3 e 4. A decisão do agricultor foi no sentido, então, de destruir sua própria lavoura. Isaías 5, versículos 5 e 6. Isso porque, segundo o versículo 7, desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei. Justiça e eis aí clamor. Aqui está a razão pela qual o agricultor decidiu que destruiria sua lavoura. Porque tudo fez por ela. E quando esperou uvas boas, eis que vieram uvas bravas. Meus irmãos, a história de Israel e de Judá é a história de toda a humanidade. Eu lembro aos meus irmãos que Deus instalou o homem e a mulher no jardim do Éden, lugar onde fez brotar árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Todas regadas por um rio que jorrava do jardim. Isso além da riqueza mineral do lugar. Tudo isso está em Gênesis, capítulo 2, versículos 8 a 15. E Deus, além disso, dotou também o homem e sua auxiliadora de capacidades incríveis, como também de perfeições que juntas tornavam a espécie humana um reflexo da glória de Deus.
Ali estavam seres criados à imagem e semelhança do Criador. Uma vinha lindíssima, não é? Mas o que veio dessa vinha? Uvas boas? Da vinha do Senhor vieram uvas bravas. Essa é a história de Israel, é a história da humanidade e é a minha história. E a sua. Não faltou cuidado divino, mas tudo quanto pode surgir de todos nós é uvas bravas. Desobediência, alienação, independência do Criador, iniquidade, transgressão, rebeldia, respeito de todo o cuidado do viticultor. Após a queda, nunca mais o Senhor produziria uvas boas a partir da humanidade em geral, nem a partir de Israel e de Judá em particular. Dizendo de outro modo, nunca mais o homem poderia retornar ao Criador por seus próprios esforços. Os termos antigos do pacto de obras. Um outro pacto deveria entrar em cena, o pacto da graça, por meio do qual um representante eleito do povo redimido deveria fazer o trabalho que o povo, que ele representa, não poderia mais fazer. Em síntese, a longa história humana já havia demonstrado que, apesar de todo o cuidado divino, as pessoas nunca se tornam aquilo para o qual elas foram criadas. Elas estão sempre aquém. Elas estão sempre errando o alvo. Esse é o sentido da palavra pecado. As pessoas nunca atendem ao propósito do Criador. Elas são sempre desviadas da rota. Por isso Deus plantou Jesus. Deus plantou Jesus no mundo. Deus plantou Jesus no mundo como a videira verdadeira para trazer dele um povo que finalmente produzisse fruto para o louvor da sua glória. É dizer, nos termos da nossa parábola, fruto deveria advir por meio de uma outra videira. A videira verdadeira, perante a qual todas as outras videiras não passam de figuras. A videira verdadeira, aquela só que pode atender ao propósito do Criador e cumprir a missão de apresentar ao Criador o fruto que o Criador esperava. Eu quero saber se vocês me entenderam nesse ponto, sim ou não? Pois bem, em nosso texto, e aí eu quero que vocês se voltem comigo para os versículos 1 a 3, porque aqui nós temos a parábola e a explicação da parábola. Nesse texto, Jesus diz qual é o verdadeiro Israel, o segundo Adão, a videira genuína que produziria o fruto esperado pelo viticultor. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus é dito como videira verdadeira por ser uma árvore realmente frutífera, que produz o fruto esperado pelo horticultor. Jesus Cristo não decepciona o agricultor. Como nos textos do Antigo Testamento citados, Deus é quem planta, é quem cultiva, quem limpa a videira, como também aquele que é glorificado com o fruto que a videira dá. Meu Pai é o agricultor. A Deus pertence a videira e pertencem os ramos. O Salvador do povo eleito e o povo eleito. Deus plantou Jesus Cristo em uma terra seca, o sustentou, o fez crescer e assim cuida pessoalmente dos ramos para que a árvore cumpra a missão para a qual ela foi designada. Os ramos, por sua vez, aparecem na parábola como os discípulos de Jesus, como aqueles que confessam a Jesus e alegam segui-lo. A videira produz seu fruto por meio dos ramos, razão pela qual o viticultor cuida de cada vide em particular. Ou seja, o agricultor cuida de cada ramo, de cada crente. E cuida de cada comunidade local.
Os ramos são sustentados pela raiz e pelo caule da videira, de quem recebem os nutrientes para florescer e frutificar. A videira e os ramos, vocês percebem aqui, formam, digamos, um todo orgânico, o que significa dizer que cristãos muito distintos e distantes uns dos outros, ainda assim, se encontram em Jesus, formando uma unidade fundamental. Entre todos esses ramos, essas vides, que são discípulos ou comunidades, há dois tipos. Prestem atenção nisso, por favor. Aqueles que não dão fruto e aqueles que dão fruto. Todos sofrem a ação cortante do agricultor, atenção para isso, individualmente. O agricultor trata individualmente, com cada ramo, com cada vide, com cada crente. Aqueles que não dão fruto são cortados. Aqueles que dão fruto são podados, para que produzam mais fruto ainda, segundo o versículo 2 do nosso texto. Isso porque o que se pretende é o muito fruto referido no versículo 5, e não somente uma frutificação qualquer, uma produção mesquinha. Não é suficiente produzir o mínimo possível. Se já está frutificando, há que se frutificar mais. E por isso, o ramo que dá fruto sofre a ação do agricultor. Sente a poda do agricultor. Para que a produção desejada seja alcançada, os ramos frutíferos devem ser limpos, removendo-se tudo quanto inibe a força vital que produz o fruto. Mas é importante notar que os ramos não limpam a si mesmos. Eles não são capazes disso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Os ramos devem ser limpos por aquele todo sábio viticultor que conhece como ninguém o que pode impedi-los de produzir mais fruto ainda. Deus, o Pai, sabe, como nós jamais poderíamos saber, que as coisas que nós consideramos obstáculos intransponíveis e desanimadores são, na verdade, meios para o nosso aperfeiçoamento. Aquelas coisas assim que nós pedimos, Senhor, livra-nos disso. Por que Deus não nos livra? Porque estas coisas não estão a impedir a frutificação. Pelo contrário, nas mãos do viticultor, elas são parte de uma providência muito maior para que a videira produza o maior fruto possível. Agora, por outro lado, como pecados considerados por nós inofensivos devem ser implacavelmente removidos para que a improdutividade não se instale, estas coisas o viticultor há de retirar. Definitivamente. Quem sabe limpar os ramos da videira é o agricultor. Em síntese, o agricultor que cuida amorosamente da videira remove os ramos infrutíferos e limpa os frutíferos, retirando aqueles galhos inúteis para que a planta inteira se desenvolva. Naquele momento, no cenáculo, na quinta-feira da Paixão, segundo o versículo 3, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que significa dizer que as palavras de Jesus são faca afiada do viticultor. Vocês entendem isso, sim ou não? Evidentemente, nós temos algumas coisas da providência. Nós temos feitos extraordinários de Deus, sofrimentos, dores, alegrias, e estas coisas estão todas nas mãos da providência de Deus para fazer com que frutifiquemos mais ainda. Mas até estas coisas só estão a serviço do Criador para nossa santificação por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá o sentido a essas experiências da vida. É a palavra de Deus que transforma as experiências da vida, as experiências ruins e as experiências boas da vida, em meios de graça para que os ramos frutifiquem ainda mais.
Os sofrimentos não podem e não têm a força por si mesmos de produzir a graça de Deus. Eles são apenas instrumentos da graça de Deus. Nas mãos de Deus, eles sim podem ser utilizados para a nossa santificação. Note-se também que a ação purificadora já havia se manifestado ali entre aqueles discípulos, porque em momento anterior, Jesus tinha dito lá em João capítulo 13, versículo 10, confere comigo, vós já estáis limpos, mas não todos. Vós já estáis limpos, mas não todos. Há, então, naquele pequeno grupo, uma ilustração daquilo que o agricultor realiza na videira. Preste atenção nisso. Judas era um ramo infrutífero que precisava ser removido. Os demais já estavam limpos. Além disso, assim como no episódio do lava-pés, os lavados ainda precisavam lavar os pés constantemente, aqui também aqueles que já estão limpos precisam continuar sendo podados pela faca da vindima. A parábola, portanto, é esta. O pai é o agricultor, o filho, a videira, e os discípulos, os ramos que, por estarem na videira, sofrem a ação cuidadosa do agricultor. Então, não é linda a figura, não é? Dá para a gente ver um agricultor muito cuidadoso, muito amoroso com sua lavoura, tratando com cada galho, cada vide, cada ramo da sua videira. Nós somos os ramos e Deus lida conosco individualmente. Bom, nos versículos 4 e 5, quero que vocês acompanhem comigo, nós aprendemos aqui que há, digamos, um pertencimento recíproco entre a videira e os ramos, e esse pertencimento recíproco é a causa fundamental da frutificação. Eu estou com os versículos 4 e 5 e quero que os meus irmãos me acompanhem. A parábola de Jesus também é indispensável nesse sentido, porque por ela nós entendemos a necessidade da união com Jesus, da união mística com Jesus, da união real com Jesus, entre ele e seus discípulos, para que haja a produção desejada do fruto espiritual. Questão realmente, meus irmãos, decisiva para a produção do fruto desejado é a permanência recíproca entre Jesus e os discípulos. Desligados da videira, ramos, vida. E por via de consequência, também não têm utilidade. De modo semelhante, os discípulos não podem produzir fruto de si mesmos sem estarem em Jesus, a videira verdadeira. Assim como os ramos não produzem o fruto por si mesmos, Jesus não esperava que os discípulos produzissem de si mesmos o fruto espiritual desejado. Os discípulos só podem produzir o fruto se estiverem ligados à videira e, desse modo, retirarem a vitalidade necessária para cumprirem seu mistério. Isso não deixa de ser, digamos, um anúncio bastante consolador, porque nós não somos responsabilizados por aquilo com que não temos o menor controle. É isso, gente. Um fardo se retira de nós nesse momento, um fardo que nós não podemos carregar, porque é dito que os discípulos só podem produzir o fruto se ligados à videira. Ao mesmo tempo, indica que a nossa concentração deve ser não tanto em produzir o fruto, como em permanecer em Jesus. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Dito isso, Jesus nos posiciona a todos em nosso devido lugar e diz o que realmente importa para a produção do fruto espiritual. Olha o que está no versículo 5, os meus irmãos me acompanham. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Claro que esse é o processo normal do discipulado. Os discípulos que permanecem em Jesus, o quê?
frutificam. A situação tratada lá no versículo 2, de haver ramos que estando nele não dão fruto, uma situação excepcional. E é uma situação transitória, porque cedo a faca da vindima removerá os ramos infrutíferos. Por outro lado, a situação de haver fruto sem relação vital com Jesus é ilusória. Preste atenção nisso, por favor. Por mais impressionante que seja o fruto, entre aspas, de pessoas e igrejas inteiras, se não decorrer de ação, melhor, se decorrer de ação separada, aquela união vital com Jesus não passa de uvas bravas. E uvas que não glorificam a Deus nem hão de permanecer. Os discípulos só podem produzir o verdadeiro fruto se permanecerem unidos a Jesus, a videira verdadeira, e assim nele acharem aquela fonte de vida, por meio da qual podem produzir o fruto espiritual. O contrário, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. A passagem, portanto, fornece duas certezas que são interdependentes. Primeiro, há a promessa de pertencimento recíproco. Aquele que permanece em Jesus tem a certeza de que Jesus permanecerá nele. Permanecei em mim, repito, e eu permanecerei em vós. Segundo, há a promessa de que, nesse caso, havendo esse pertencimento recíproco, essa união vital com Jesus, a produção abundante de fruto é assegurada. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora, avancemos para os versículos 6 a 8. Aqui nós temos as implicações do pertencimento e do não pertencimento. Qual é o resultado de não pertencer a Jesus? E qual é o resultado de pertencer? Porque, explicada a parábola e exposta a sua lição central, qual é a lição central dessa parábola? A absoluta necessidade da união com Jesus para se produzir fruto espiritual. Isso está no centro, no cerne. Explicada a parábola, colocada a sua lição central, Jesus passa a considerar nessa ordem as implicações de não estar unido a Ele. E depois, os resultados de se estar unido a Ele. Quais as consequências de não permanecer em Jesus Cristo? Olha o que está no versículo 6, os meus irmãos me acompanham. Será lançado o quê? Fora, a semelhança do ramo. E o quê? Secará. E depois, o apanham, depois lançam no fogo e o queimam. Não permanecendo alguém em Jesus, esse tal será o quê? Lançado fora. E como um ramo separado da videira, o que vai acontecer com o ramo? O que vai acontecer com o galho que está separado da videira? Vai secar. E esse processo, meus irmãos, é descrito como naturalmente inescapável. O destino de quem não está em Jesus é a sequidão. Separadas de Jesus, as pessoas apenas ressecam. Vidas secas. Sobram da separação com Jesus. Mas existe ainda alguma utilidade, pastor, para aquela madeira morta de uma videira? É possível aproveitar aquela madeira morta, ainda que para alguma finalidade secundária? Não. Não é. A madeira da videira só se presta à utilidade de produzir uvas. E nada mais. Se não produz o fruto, para nada mais presta. Esse detalhe está refletido na mensagem de Ezequiel 15. Lá se diz que um galho de videira que não produz fruto não serve mais para nada, nem para cabide. Mas somente para combustível. A passagem parece indicar que a não permanência em Jesus não atrai apenas castigos leves. Entendam isso, por favor. Não estar em Jesus não atrai apenas castigos leves. Não estar em Jesus atrai juízo severo. Vidas secas não devem esperar outro destino além do fogo consumidor.
Por outro lado, se os discípulos permanecerem em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem nos discípulos, dizer garantida resposta às orações. Isso está no versículo 7. Os meus irmãos acompanham. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu quero que vocês notem que a habitação das palavras de Jesus é virtualmente a mesma experiência da habitação de Jesus mesmo. Aquilo que já tinha sido dito, eu permanecerei em vós, agora está sendo dito nos termos de minhas palavras permanecerão em vós. A experiência é basicamente a mesma. Isso significa dizer que a certeza da presença de Jesus e de suas palavras é a garantia que o discípulo possui em si permanentemente, o meio pelo qual é podado para produzir mais fruto ainda. Porque lá no versículo 3, nós já sabemos que Jesus poda por meio das suas palavras. E se as palavras estão dentro de nós como indicativo da presença de Jesus, a vida cristã é uma vida de poda permanente. Isso nos faz concluir que a experiência de estar em Jesus sem frutificar é uma situação meramente aparente. Quero saber se vocês me entenderam, sim ou não? Ora, é uma questão bastante evidente. Versículo 2 se fala de alguém que estando em mim não dá fruto. Versículo 3 se diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E no versículo 7 é dito que essa relação vital com Jesus é a experiência das palavras de Jesus dentro do crente. Então, se é assim, só é crente verdadeiro aquele que é habitado por Jesus, aquele em cujo coração estão as palavras de Jesus e, portanto, estão todo o tempo sob a ação e limpa do agricultor. Se isso é verdade, aquela situação do versículo 2 só pode ser apenas aparente. Estando em mim significa aparenta estar em mim, mas não dá fruto. A permanência em Jesus é dita em termos também de uma constante vida de oração, e que a verdadeira oração, meus irmãos, nada mais é do que uma vida em constante permanência em Jesus. Essa união com Jesus está muito longe de ser uma relação sem qualquer ponto de contato com a realidade. Estar em Jesus é depender completamente dele para frutificar e ter Jesus e as palavras de Jesus, moldando o que somos, orientando o que fazemos, remodelando o que pensamos, reestruturando o que queremos e o que decidimos. E finalmente, o versículo 8 diz que o Pai é glorificado na produção do fruto espiritual. Na medida em que a videira produz muito fruto através dos ramos, quem é glorificado? O agricultor. Quem cuidou de cada vide, depois de ter plantado a videira, cultivado a videira, feito a videira crescer, cortou os ramos infrutíferos. Quem fez isso? O agricultor. Quem podou os ramos frutíferos para que produzissem mais? O agricultor. Então, evidentemente, na medida em que o fruto espiritual aparece, isto aparece para o louvor, da glória do agricultor. Essa é a razão principal e o maior objetivo de todo o trabalho de Jesus, glorificar a seu Pai. É isso que o deixa mais feliz. Que a videira seja muito frutífera, disse Jesus, mas não para a glória da videira, mas para que o agricultor seja conhecido em todo o seu esplendor. Olha o que nós temos aqui em conclusão. A parábola da videira traz o mais excelente ensino sobre o significado da vida cristã genuína. Por quê? Porque essa parábola diz que a fé cristã é uma obra de Deus
exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Deu para entender isso, senhor? Essa parábola diz que nós só podemos experimentar o cuidado amoroso do Pai se estivermos unidos a Jesus. O agricultor cuida dos ramos da videira que ele plantou. Então não é possível experimentar o cuidado amoroso do Pai sem estar unido a Jesus, a videira verdadeira. Mas a parábola diz também que se de fato nós estamos em Jesus, não é possível que não frutifiquemos, porque afinal, Jesus é a videira verdadeira, é a videira que não ilude, nem decepciona o agricultor. Perceberam, sim ou não? Muito bem. Sobre essa parábola, a parábola da quinta-feira da Paixão, eu quero destacar 4 pontos para nós encerrarmos a noite. Preste atenção nisso, por favor. Em primeiro lugar, nós devemos entender o exato significado do fruto da videira pretendido pelo agricultor, ou melhor, do fruto a que os cristãos foram designados a dar. O que é o fruto? O que é o fruto? Pense comigo. Da videira em seu conjunto, raiz, caule e vides. Da videira se espera boas uvas. Da videira se espera uma reprodução fidedigna de sua própria natureza. Os ramos não podem dar frutos senão somente aqueles condizentes com a natureza de toda árvore. Sobretudo se nós considerarmos que quem cuida da videira é um horticultor muito diligente. Em outras palavras, o que se espera dos ramos é o que se espera de toda a árvore. De forma semelhante, o que se espera dos cristãos, que se vê em Jesus Cristo. É o que se verifica nele. O que se espera dos cristãos é que eles reproduzam o tipo de vida de Jesus Cristo em todos os seus aspectos, sua comunhão com Deus, suas perfeições morais, seus serviços diligentes a Deus e aos homens. Isso não é o caso de restringir o significado de fruto, porque o texto não restringe. Então, o que é parte da natureza de Jesus? A vida devotada a fazer a vontade de Deus e a constante comunhão com Deus? É isso? O caráter misericordioso e compassivo, manso e humilde? É isso? Aquele fruto do Espírito descrito por Paulo em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é isso? O comportamento orientado por disposições santas, por desejo de glorificar a Deus, é isso? Costumes, decisões e devoções conforme a palavra de Deus? É isso que se verifica em Jesus. Se verifica em Jesus cuidado amoroso com o próximo, boas obras, ministério cristão dedicado, é isso mesmo? Tudo isso se pode ver em Jesus? Pois bem, tudo isso que deve ser reproduzido por aqueles que dizem estar em Jesus. Porque dos cristãos espera-se o fruto que se verifica em Jesus Cristo. Se espera a reprodução da natureza do Salvador, do modo como os ramos frutificam a partir da seiva que recebem da vida da videira. O que é o fruto? O fruto é muito abrangente. O fruto é o conjunto da vida cristã. O que pensamos, o que nós fazemos, o que decidimos. Nosso amor pela obra de Deus, amor pela palavra de Deus, zelo pela igreja, nosso fervor da alma, nossa comunhão com Deus, nossa vida intensa de oração. O fruto diz respeito às perfeições humanas do Salvador. Sim, ao fruto do Espírito de Gálatas 5:20. Pense comigo, meu irmão. Você está ligado a Jesus Cristo? Está mesmo? Se está,
nós saberemos. Porque você reproduzirá a vida de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos pensar outra vez sobre o destino dos ramos infrutíferos, isto é, dos que estão ligados a Jesus somente por meio de uma profissão externa de fé. Quem são eles? São os crentes no... Paulo disse a respeito deles o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com este tal, nem ainda com mais. Os ramos infrutíferos são os crentes nominais, eu não tenho nem dúvida. Eles são a excrescência da videira. Embora pareçam cristãos, apenas aderiram a uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tem palavras, mas não tem poder, como os ramos que se mostraram por fim secos e sem vida quando pareciam prontos para frutificar. Esperar que tais ramos frutifiquem é inútil. Como querer que a gente morta, os cristãos não regenerados, reproduza a vida do Cristo vivo? Como gente morta reproduzirá a vida do Cristo vivo? Destas pessoas, o máximo que se pode esperar é que se adaptem mecanicamente a uma forma de tradicionalismo religioso. Não que amem a comunhão com Deus, a exposição da palavra de Deus, o serviço de Deus, a igreja. Não que reproduzam o caráter e o comportamento de Cristo, a pureza das intenções de Cristo, a justiça das ações de Cristo. O que será dos ramos infrutíferos? Removidos eles serão. Em terceiro lugar, consideremos novamente a promessa de Jesus aos ramos frutíferos, isto é, dos que estão ligados a Jesus por uma união vital. Qual é a promessa de Jesus para eles? É verdade que estes também experimentam a faca da vindima, eu já falei isso para vocês. Mas para eles a faca não significa separação. Para eles a faca significa santificação. Ela significa que Deus está pessoalmente comprometido em cuidar de cada vide, de cada crente, e que fará aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, em nós mesmos. Jesus disse que Deus fará tudo quanto necessário e suficiente para que cresçamos em nossa salvação. E Ele fará isso também removendo aquilo que obstrui o crescimento da graça na nossa alma. Isso revela, portanto, que mesmo os crentes mais frutíferos ainda têm muitos entraves, uma melhor frutificação. Os mais maduros crentes, os cristãos com uma fé mais exuberante, aqueles em quem o Evangelho está profundamente enraizado, eles carregam ainda muitas obstruções, muitos impedimentos, coisas relacionadas a percepções, objetivos de vida, cosmovisões distorcidas, paixões, sentimentos, atrações. Mas Deus removerá de todos estas coisas. Deus removerá de todas estas coisas. O agricultor sabe como trabalhar. Ele vai fazer gradualmente. Ele vai fazer na ocasião própria. Muito cuidadosamente. Podando o ramo sem quebrá-lo. A faca da vindima é a faca do Espírito. Corresponde à palavra de Deus sobretudo. Deus também fará do nosso coração, removerá do nosso coração por meio de ações providenciais, sabiamente destinadas, a coisa supérflua, a coisa que inibe a produção do fruto mais exuberante. Mas, por favor, não tenha receio de sofrer a intervenção da faca da vindima,
Porque, eu repito, o agricultor é muito habilidoso, é muito amoroso. O seu corte tem precisão cirúrgica. E ele nunca, guarde isso no seu, nunca remove um fruto, um ramo frutífero. Nunca. Ele é apenas o pó. Tudo isso porque ao que tem, mais se dará. E o que frutifica, mais frutificará. Quarto lugar, e eu termino dizendo essas pouquíssimas palavras. Meditemos outra vez nos frutos do fruto. Os resultados da frutificação. Primeiro, versículo 8 que diz, na primeira parte, a frutificação, antes de tudo mais, redundará na glória de Deus. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não? Amém. Quanto mais frutificarmos, produzindo e reproduzindo o caráter e o comportamento de Jesus, seu amor, sua devoção ao Pai, seu zelo no serviço ao Pai, pelo serviço à igreja, mais Deus será reconhecido como o ser glorioso que é. Mas além disso, quanto mais frutificarmos, mais obteremos, por meio da frutificação, muita segurança sobre quem somos. Olha o que está dito no final do versículo 8. Assim o quê? Assim o quê? Final do versículo 8. Vos tornareis meus discípulos, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, de novo, o quê? Vos tornareis meus discípulos. Pastor, essas pessoas não eram discípulas de Jesus? Sim, elas eram discípulas de Jesus, mas isso não é um estado estático. Quanto mais frutos, mais confirmado o discipulado está. Então, por meio da frutificação, Deus é glorificado. Mas nós também colhemos o fruto que nós mesmos produzimos. Nós colhemos segurança de que pertencemos a Jesus, de que somos parte da videira verdadeira e que temos sido objeto do cuidado individualizado, preciso e amoroso de Deus o Pai. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Curve a sua fronte. Eu vou pedir ao nosso presbítero Leandro que nos eleve a Deus em oração. Depois o pastor Eric Clayton tem a palavra. Pai de amor, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia. Misericórdia essa que nos alcançou, ó Deus, o teu povo aqui reunidos aqui nessa noite. Somos gratos, ó Deus, pela explanação da tua palavra. Palavra essa que vai direto em nossa mente, em nosso coração, trazendo, ó Deus, convicção, ó Deus, dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, Senhor, de que quanto somos amados por Ti, e que tudo, ó Deus, que acontece nas nossas vidas, o Senhor tem um propósito maior, e muitas vezes, ó Deus, a nossa visão, ela se limita, ela é finita, mas cremos, ó Deus, que no Deus Todo-Poderoso, Deus que sempre quer o melhor para a vida dos seus filhos, e para isso, ó Deus, é necessário muitas vezes nós pudermos ser podados pelo Senhor, para que possamos dar frutos desse, ó Deus, para a glória do Teu nome. Deus, porventura aqui nessa noite temos corações aflitos, ó Deus, buscando por resposta, buscando por orientação, que eles possam, ó Deus, viver apegados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabendo que a sua esperança não se limita a este mundo, mas a nossa esperança se limita de um dia, de nós possamos um dia estar contigo, ó Deus, glorificando o teu nome. Amém. Agradecemos a Deus por esse banquete tão maravilhoso, ao qual nós nos desfrutamos, e sentir a tua presença através do teu Espírito Santo em nosso meio.
Porventura, Deus, tem vidas aqui ainda que não foram ainda alcançados, não tem certeza de salvação. Possa ir nessa noite, ó Deus, entregar a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja, ó Deus, o teu nome hoje e para todo sempre. Amém.